Opa! Ei, aleluia! Nós é tecnologia, né? Ai, que engraçado, cara. Então, migramos para cá. Cá estamos. Bom, hoje é Páscoa. Olha, quando eu combinei dia 12, eu juro que eu não sabia, Nelisa, que seria Páscoa hoje, né? Muito Então, bom, assim, né? eu acho que se eu tivesse pensado, né, tivesse calculado, né, pô, vou marcar na Páscoa porque é um dia muito significativo para o que eu vou querer conversar, né? E, puxa, espero que todos estejam escutando. Eu gosto muito dos significados reais daquilo que existe na Bíblia e não no fake. Eu não gosto das fake news da Bíblia. Parece que o mundo hoje vive à base de fake news bíblica, né? E a gente tem as informações do mundo antigo, no chamado, nos manuscritos do Mar Morto, que foi o maior achado arqueológico do século XX, né? Mostram que essas coisas que a gente hoje chama de Páscoa e dá ovo de chocolate, né? Aí a gente procura fazer um chocolate com leite de amêndoa, né? A gente tenta sair daquela indústria do laticínio, mas assim mesmo é uma época onde todo mundo dá ovo de chocolate e não sabe nem por que está dando ovo de chocolate. E no calendário judaico antigo, de Jesus, eu sempre gosto de dizer que as pessoas pensam, você está falando de judaico, você é rabino, você é judeu, o que que é? Não, eu sou tão católico, apostólico, fui educado em igreja católica como a maioria dos brasileiros, só que hoje eu me dedico a estudar Jesus, eu gosto muito de estudar o tema do cara, sabe? E, porque eu gosto de polêmica, eu gosto de estudar tema polêmico, eu gosto de ir aonde os outros estão achando que 97% do mundo está olhando para uma coisa, eu faço parte daqueles 3% que está olhando de uma outra maneira a mesma situação. Então, isso me leva, não só do ponto de vista médico, eu sendo o médico que eu sou hoje, o trabalho que eu realizo, mas também me leva na direção filosófica de me indagar e estar sempre me indagando, né? Qual o significado realmente das coisas? Eu ainda sou, Anelisa, igual aquele menininho que enche o saco da mãe. Mãe, mas o que quer dizer isso? Mãe, o que quer dizer isso? Por quê? Mas, Por mãe, quê? por que dá ovinho, mãe? Por que coelho bota ovo? Né? Que história é essa de coelho? Coelho não é mamífero, então por que ele tem ovo? E por que o ovo é de chocolate e tal? Então, vamos voltar lá. Então, eu queria mostrar o primeiro livro. É um livro que para mim, é a base. Eu gosto não só de mostrar a capa do livro, né? Mas eu gosto de mostrar o verso dele. Eu gosto de mostrar esse cara. Esse cara é brincadeira. Esse cara é brincadeira. Esse é o Edmond Bordeaux-Hecke. Ele tem uma alma parecida com a minha. Quer dizer, quem sou eu para me comparar com o Edmond, né? O Edmond, ele escreveu o Evangelho Essênio em 1928. Em 1929, estava saindo no mundo moderno, o credo da Sociedade Biogênica Internacional. Então, a palavra que eu vou usar aqui chama-se biogênico. A palavra que eu vou falar é biogênico. Bios, vida. Genos, o que gera vida, aquilo que traz vida, o que faz surgir a vida. E nada mais apropriado e até mais emocionante, assim, no meu sentido, eu me dou um próprio alto sentido de estar fazendo isso aqui hoje, na Páscoa, porque é exatamente o significado da Páscoa. A Páscoa, ela marca no Evangelho, perdão, no hemisfério norte, ela marca o início da primavera. Aqui no Brasil, é o início do outono, né? A gente tem a inversão das estações. Mas aí no hemisfério norte, se vocês estão em Portugal, é o início da primavera e o Israel fica no hemisfério norte, né? Ele está acima do Equador, bem acima, né? Eu acredito que é a mesma latitude que a Espanha, né? Seguindo aí o mar Mediterrâneo, é mais ou menos aquela mesma linha. Posso estar enganado, se eu tiver algum erro geográfico aí, me corrija. Mas eles marcavam nisso o início das plantações, o início da plantação. Então, vamos caminhar juntos. Olha só a sacada dos caras. Uma das datas mais importantes para eles era exatamente o início do plantio.
nós vamos plantar, né? Uma sociedade agrícola primitiva, vamos dizer assim, há 2.000 anos atrás, era primitivo? Era. O mundo era primitivo há 2.000 anos atrás. Se vocês devem lembrar bem, quem estudou um pouquinho de Bíblia, a lei era do olho por olho, dente por dente. Vamos lá. Né? E olho por olho, gente, a gente vai aprendendo as coisas, né? É horrível, Anelisa, mas existia uma pena antiga, quando alguém era condenado a alguma coisa, não gosto nem de falar isso, mas a pena era arrancar o olho da pessoa. Arrancavam o olho. Imagine a violência, a estupidez desse ato, e que nos remete a tempos atuais, que a gente está vivendo hoje, né? Assim, há pessoas que podem não arrancar o olho, mas elas têm a vontade de arrancar o olho do outro. Essa emanação de ódio que está existindo em muitos pontos do planeta e no Brasil, muito polarizado, muito mesmo, né? Então, a gente está vivendo um momento muito, muito delicado nessa Páscoa. Eu acho que é uma Páscoa com coronavírus, é uma Páscoa com quarentena, é uma Páscoa que todo mundo está, de certa maneira, cara, por que será que isso está tudo acontecendo, né? Porque, se é que muita gente se indagou, né? O que eu estou fazendo aqui, afinal, né? Por que eu estou preso aqui num lugar, não posso sair, estou com meus movimentos limitados? Aí que vem a ponte, né? Será que a gente tinha que estar no olho por olho, dente por dente, que é a sociedade que a gente vive hoje? Ou será que a gente já podia estar vivendo uma nova sociedade, com novas regras? E na qual a Páscoa, um momento em que todos hoje estariam, sabe, fazendo o quê? A gente estaria de mão dada, dançando, em volta de sementes, ia ter uma montanha de sementes no meio do círculo, e toda a aldeia ia estar dançando em volta da semente, celebrando o Pesach, que é a Páscoa, celebrando esse momento de abençoar as sementes, porque chegou a hora de fazer aquela tarefa tão incrível de plantar. Sabe o que eu fiz hoje, né? Hein? Eu passei o dia plantando. Eu também, eu estava cuidando dos meus pés aqui. Eu plantei tem um tempo, e aí eu plantei um espaço pequeno, e eu precisava transplantar. Então, eu plantei meu pepino, meu tomate, minha pimenta caiena, em vários potinhos. Eu vou dar para os meus vizinhos e vou levar para minha vizinha que tem um terreno, para poder, porque eu não tenho tanto espaço assim. Eu botei muita semente em pouco espaço e deu um monte de muda. Então, hoje eu passei o dia transplantando, que eu acho que é o sentido da Páscoa, né? Do renascimento, né? De poder ir... Não, é lindo. É lindo. É lindo e assim, eu quero chegar logo aonde a gente tem que chegar, porque eu gosto de ser, sabe, Anelisa, a gente está falando aqui, você mostrou claramente aonde eu quero chegar, né? Uma coisa durante muito tempo eu fiquei lendo esse livro, né? Aí quando você fica lendo um livro assim de uma cultura antiga, você passa a viver naquele tempo. Você fica meio assim o tempo todo naquela referência. Porque eles eram assim. Chegou uma hora, falou, parou, não vou ficar nessa referência. Eu estou em 2020 agora, estamos em 2020, né? Sei lá que ano que eu tomei essa conclusão, estava lá em 2008, eu falei, eu não vou nem mais falar a palavra essênios, não vou nem mais falar a palavra evangelho essênio, não vou falar mais nada disso. Aí eu trouxe a palavra biogênico. Então, é isso que eu queria dizer, Anelisa, aonde eu quero chegar. Nós podemos ser biogênicos na engenharia, nós podemos ser biogênicos na arquitetura, nós podemos ser biogênicos na cozinha, nós podemos ser biogênicos na agricultura, nós podemos ser biogênicos na medicina, nós podemos ser biogênicos em todas as áreas do conhecimento. O que quer dizer isso? Ser biogênico é você participar de uma área do conhecimento, dominá-la, conhecê-la, você estudou, você sabe, você tem uma coisa, você é um expert naquilo, vamos dizer assim. Você é um agricultor, vamos para a agronomia, olha que legal, não falei da engenharia agronômica. Eu sou um agrônomo, acabei de sair da faculdade, aprendi tudo sobre transgênico, aprendi tudo sobre agrotóxicos, sei como usar todos os fertilizantes, sei como calcular o cálcio, o calcário para uma terra, sei calcular o NPK, eu sou um engenheiro agrônomo. Pô, que legal, ó, parabéns, viu? Quer dizer, você vai ser um ótimo funcionário da Syngenta, você vai ser um ótimo funcionário da Monsanto, você vai ser um ótimo funcionário da Bayer, ou seja, você vai ser mais um desses 97% que vive na normose e que, no momento que você pega um emprego, você fala, que bom ter um emprego, ganho
ganha tantos mil, 10 mil, 15 mil, sei lá quanto. Você entra naquele piloto automático, né? E daí você segue o resto da tua vida na tua profissão dizendo, eu sou normal, eu não fiz nada mais do que estava programado e fiz muito bem. Você sabe, Annelise, que tem um momento da vida do Albert Einstein. O Albert Einstein estava com o auxiliar dele, né? E ele estava com a prova de física para dar para os alunos lá na Universidade de Cambridge, ou Oxford, não sei qual que era. Ele era professor numa grande universidade. Ele estava com aquele calhamaço de papel embaixo do braço, que eram as provas que ele ia dar. E o assistente dele disse assim, professor Einstein, eu sei que o senhor está levando a prova para os alunos, e você está levando a prova, mas eu imprimi a prova, naquela época era mimeógrafo, né? Eu imprimi a prova, mas a prova é a mesma do ano passado. Aí o Einstein continuou caminhando daquele jeito dele, aquele cabelão dele descabelado, e o assistente perguntou, é para ser a mesma prova? Não é um engano? É isso mesmo, é a mesma prova do ano passado. Aí ele, mas assim, por quê, mestre? Sim, mas as perguntas são as mesmas. E ele respondeu, as perguntas podem ser as mesmas, mas as respostas mudaram. Olha que legal, olha que mestre, né? O cara era o mesmo grupo de alunos, ele foi levar a mesma prova, porque ele sabia que os alunos, de um ano para o outro, já teriam que estar inserindo novas coisas naquele material que eles iam responder. Cara, é muito impressionante a visão do mestre. Então, a gente pensa assim, se fosse assim, eu podia fazer a mesma prova para tudo que é aluno, que é um curso. E eu acho totalmente coerente. Se eu fizer as perguntas para vocês hoje, e eu fizer a mesma pergunta para vocês daqui a um ano, ou 2, ou 3, a mesma pergunta vai ter respostas diferentes. Quais seriam as respostas antes da crise do coronavírus? Para tudo. Qual seria a resposta? Então eu mostro o segundo livro, né? Eu quero sair desse ciclo de que eu fico na capa do livro. O pessoal pede, o pessoal gosta de você na capa, mas eu vou tirar. Não quero mais, não. Porque você corre 2 riscos, né? A pessoa olha para o livro assim, nossa, você é bem mais velho do que na capa, hein? Aí você fala, o tempo passa, né? E o outro você parece melhor do que na capa. Enfim, eu quero tirar isso aqui da capa. Mas, enfim, é um livro que eu já vou para o final dele. Eu chamo de final, o final que é o começo. Modelo biogênico. Então, está aqui. É o assunto que eu quero conversar hoje. Não quero muita delonga. Eu trouxe o Albert Einstein porque é um grande mestre e digo, o modelo biogênico do ano 2020 é o mesmo que do ano 2021? Não. É o mesmo que do ano 2022? Não. É o mesmo que o mês de abril? É o mesmo que no mês de maio? Também não. Nada mais mutante do que a própria vida. O vírus corona, né, está aqui lidando com o vírus. O que é o vírus? O vírus é um pedaço de RNA, é um fragmento. É um fragmento de DNA. E sabe o que ele representa, Annelisa? Ele representa a faísca inicial da vida no planeta Terra. Só existiu vida no nosso planeta o dia em que alguma molécula orgânica foi envolvida por uma membrana. No momento que uma molécula orgânica foi envolvida por uma membrana, está aqui. Vou apagar aqui. Esse aqui é meu curso online. Meu novo curso online aqui, que eu estou apagando algumas informações dele aqui. Então, no momento em que um material, qualquer material, vamos dizer assim, deixa eu tirar essa luz aqui, está batendo forte lá, que qualquer material, vamos dizer assim, orgânico foi envolvido por uma membrana, essa é a palavra-chave da vida. É a ordem da vida. A vida está dizendo, começou tudo, né? Tem algum lugar na tal chamada sopa orgânica, num desses oceanos aí, que a Terra já tinha seus oceanos, era tudo uma borbulhação e era um monte de nitrogênio com raios caindo, e de repente isso aconteceu. Então, Annelise, é muito curioso, mas a origem da vida na Terra é um vírus. Olha.
Ou seja, o vírus representa, até hoje, né? Eles são assim, igual a gafanhoto, eles são igual a formiguinha. Ali a Terra está toda acontecendo, a gente está fazendo edifício, a gente está fazendo avião, e eles representam até hoje a unidade mais básica de vida que poderia haver sido formado para dar origem a toda a vida. E o que esse vírus faz com esse pedacinho de RNA? Ele vai lá e injeta esse RNA dentro das nossas células. O que ele quer? Ele quer o nosso mal? Aí vem a questão, a visão maniqueísta do ser humano. O ser humano é muito maniqueísta. Ele é mau e eu sou bom, né? Nós, seres humanos, somos muito bons. A gente devasta as savanas, a gente devasta o cerrado, a gente devasta a Amazônia, a gente joga veneno no planeta inteiro, a gente derrete a calota polar, a gente muda o clima do planeta, mas a gente é bom. A gente é super bonzinho, gente. A gente é muito legal. E vocês, vírus, vocês são malvados, porque vocês vêm aqui e vêm ameaçar toda a nossa espécie. Nananina, não. O vírus não é malvado nem um pouquinho. O vírus tem o seu papel biológico, sempre teve e sempre vai continuar tendo. E sabe qual é o papel? Você está me ouvindo bem, Annelisa? Estou super ouvindo bem. Qual é o papel biológico do vírus? A evolução. Evolução. Você sabia? Agora eu vou fazer um outro desenho aqui. Que a gente tem o nosso material genético, né? A gente tem o nosso... Vamos dizer aqui, isso aqui é o nosso genoma, está aqui. Apenas 10% do nosso genoma, vamos dizer... Aí mudou a tua cena aí, Annelisa, virou um caderno. Essa bolinha preta aqui no nosso genoma, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Essa bolinha preta aqui é tudo que nós conhecemos do genoma humano. O resto é chamado de lixo genético. Lixo. Lixo. 90% do nosso genoma, nós somos tão egocêntricos, né, que a gente chama de lixo tudo aquilo que a gente não pode interpretar. Ah, não sei interpretar, então é lixo. Tá? Ali existem milhões de anos de vida da espécie humana coagulados. Eles estão numa linguagem que a gente não consegue decifrar, mas ali existe uma memória que vem de uma porrada de vírus que foram chegando e foram entrando no nosso DNA, foram alterando o nosso DNA. Eu não estou querendo usar nem por um segundo usar a linguagem do Bozo, desculpem, mas eu não quero falar de política. A gente tem um presidente Bozo, que usa uma linguagem assim. Mas eu quero dizer, esse vírus leva a muitas pessoas morrerem, tá? Eu estou falando do ponto de vista evolutivo, né? Não é do ponto de vista político, né? Essa pessoa está trazendo isso aí como uma proposta de, no caso do Brasil, de tirar da jogada milhares, vamos dizer assim, de velhos. Os velhos não precisam mais. Então, deixa o vírus correr, vai matar os velhos, ele mesmo diz, vai matar alguns, mas e daí? Né? Os meus estão protegidos, então os outros, né, podem morrer. Mas vamos falar, não na linguagem desse ser aí, que eu quero até apagar aqui. Vamos... Sai fora, vamos voltar para o tema evolutivo, a evolução do planeta. Esse vírus, ele entra como um fragmento de DNA que vem ser inserido no nosso e modificar o nosso DNA. Olha que engraçado. Então, o que a gente acha que é uma grande tragédia são, na verdade, inserções planetárias, né, de uma genética do planeta, isso aí não é milhões, não. Aí já é bilhões de anos. Bilhões. Tem um cientista que chama o planeta Terra de planeta vírus. Planeta vírus. Uau. Ou seja, o vírus está... Por quê? É exatamente por isso. O vírus está na origem do planeta Terra. O vírus está na origem de tudo. Foi a primeira partícula viva. Então, no biogênico, tá? Vamos discutindo. Se eu estou falando do modelo biogênico, se eu estou falando do que está nesse livro, Cirurgia Verde, como a minha grande peça de desobediência civil e desobediência econômica ao sistema como um todo, por isso que eu quero que vocês leiam esse livro e que vocês leiam esse capítulo, porque ele é uma desobediência gostosa de fazer. E é por isso que eu quero dizer, Annelisa, que tem a ver com isso, que eu fui para o meu quintal hoje e eu plantei a minha sementinha. Eu fui para a minha... Também plantei, também plantei. Não, eu estou dizendo o que você falou, né? Eu fui lá e fiz o meu brotinho, eu fiz um broto na minha cozinha. Eu fui biogênico, eu criei vida, eu inseri vida num sistema
aonde naturalmente só haveria refrigerante, salsicha, bolacha e junk food, que é o que eu teria para comprar em qualquer supermercado. Mas eu não. Eu peguei um broto e germinei um broto. Eu peguei uma semente e germinei uma semente. Eu fui lá, aí que eu sempre digo no início das aulas na nossa escola, né, Annelise? Eu sempre digo no início da aula, essa aqui é a escola de formação de agentes de saúde para o século XXI. Porque a mudança da saúde do século XXI é milhares ou milhões de pessoas como vocês trabalhando na cozinha e mudando as cozinhas do mundo. Porque no momento que a gente mudar as cozinhas do mundo, a gente muda, inclusive, o estado mental das pessoas no mundo todo. Quando as pessoas pararem de comer coisas mortas na cozinha, e o contrário do biogênico é o biocida, é o que está morto, é o que você elimina a vida. Então, a junk food, que a gente chama de junk food hoje em dia, ela significa o quê? A comida desvitalizada, a comida que não tem vida. Ela não tem vírus, ela não tem bactéria, ela não tem fungo, ela não tem nada, ela vem como um aglomerado de amido, ou um aglomerado de açúcar, ou um aglomerado de gordura hidrogenada, ou uma mistura dos três, e um aglomerado de indústria frigorífica, e esse virou o alimento da população de hoje. Então, galera, vamos lá. O que o vírus veio fazer? Ele veio no momento exato provar que pessoas comendo carne de animais na China trouxeram vírus. Por que o vírus veio para dentro da gente? Porque as pessoas estavam comendo animais no mercado de Wuhan, na China. Antes disso, a gripe suína, né, eram pessoas que estavam lidando com porcos em criação intensiva. O mal da vaca louca, outro vírus extremamente fatal, ele veio da produção de vacas na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Ah, porque é só chinês, é só chinês. Ah, deixa de ser cretino, deixa de ser racista e deixa de ser idiota, porque essa é coisa da... Essa é a humanidade, gente. A gente não está mais lidando com China e com Escócia e com Inglaterra. A gente está lidando com a humanidade. A gente sente... Primeira grande mudança que a gente tem que fazer no modelo biogênico é entendermos que somos uma humanidade só. Somos a humanidade no planeta Terra. E esse vírus veio trazendo essa lição maravilhosa. Né? Ah, você pensou que ia estar imune aqui, né? Eu estou aqui não sei aonde. Ah, o vírus é lá na China. Ele, no instantinho, chegou aqui, está batendo na porta de casa aqui. Né? Só não entra porque eu deixo os sapatos de fora. Né? Eu tive que levar uma ambulância hoje, né? Um paciente com vírus. Né? Levei para outra cidade. Eu cheguei em casa, eu tenho um verdadeiro... Parece aqueles filmes de ficção científica, né? Eu tenho ducha com gargarejo e álcool e tal, eu tenho minha roupa, boto no hamper, boto outra roupa. Enfim, mas eu sei que não vai adiantar. Ele vai chegar, ele vai chegar. Tudo isso é para a gente tal da achatar a curva. Como que achatar a curva? Tudo bem. Mas voltando ao assunto, o vírus, ele sempre vem. Então a pessoa está comendo carne, ele vem para te preparar para uma nova genética. O Trigueirinho fala, conhece o Trigueirinho? Quem não conhece, por favor, se vocês são de Portugal, quem é de Portugal e não conhece Trigueirinho, por favor, conheçam esse grande pensador. Cadê aqui o livro dele? É que eu voltei do curso Bases, eu estou com os livros meio bagunçados aqui. Ah, tá aqui. Olha ele aqui. Gente, isso aqui é o glossário esotérico do Trigueirinho. Uma das coisas mais incríveis que vocês vão poder ler aqui procura na letra D e procura por DNA. E ele fala, em um momento, que ele... Bom, quem somos nós para discutir? Mas ele se comunica com seres de outras galáxias, tá? Por aí, tá? Eu não vou discutir isso aqui não, tá? Porque, claro que sempre tem as pessoas que não gostam, que já até saem do vídeo. Não, esse cara vai falar disso, eu vou sair do vídeo. Alberto, você é demais. DNA, cadê o DNA aqui? Ele, no momento, ele fala claramente que o DNA do homem vai ser modificado.
que o nosso DNA vai ser modificado. Aí eu falo, esse cara é muito doido, né? Pô, o cara conversa com disco voador, o cara conversa com alienígena, e vem com a informação que o DNA... Como é que o DNA vai ser mudado? Eu li isso aqui e dizia assim, eu acho interessante ele falar isso, cara, mas como é que muda o DNA? Chega o desenho mais pro lado. Chega o desenho mais pro lado. Ah, se eu mexer aqui, derruba tudo. Ih, não, então Eu fica tenho, assim, fica assim, fica assim, não se eu mexa. estou em equilíbrio instável. Gente, olha isso aqui. É isso o que muda o DNA. É isso que... Depois eu acho aqui o texto, mas assim... Gente, vamos parar com essa visão maniqueísta. Os vírus são do mal e nós somos do bem. Nada disso. Eu acho que nós somos muito mais do mal do que o vírus. Tá? O vírus, ele está vindo para castigar a gente. É outra visão. Aí entra no vitimismo. Né? Ah, ele veio castigar a gente. Não é castigar. Para com isso. Tá? Deixa de ser bocó. Não é castigar coisa nenhuma. Não tem castigo. Tá? É uma ordem da vida. Então, o homem vem praticando o hábito de comer animais de todos os tipos, escravizar os animais. Lembra do olho por olho, dente por dente? Ó? Arrancar os olhos dos animais, gerar dor, gerar sofrimento, gerar uma série de empresas muito perversas que trabalham de forma de transformar isso. Não é mais uma questão de você matar uma galinha no quintal. São empresas que transformam isso em verdadeiras indústrias. Então, a gripe aviária, voltando às gripes, né? Todos esses DNAs que vão sendo inseridos, eles são respostas da própria mãe natureza, de Gaia. Vamos chamar esse grande corpo o grande corpo de material vivo do planeta é Gaia. Né? Então, Gaia, ela diz assim, vocês estão comendo carne? Tá bom, então nós vamos atualizar o DNA de vocês para isso. E o DNA é atualizado. Então é uma atualização. Vocês não têm a prática do celular? Ah, o Google vai atualizar. Aí você aperta o botãozinho e atualiza. Aí você passa a ter uma nova programação no seu smartphone. A gente está acostumado com isso, mas a gente não entende que o nosso DNA passa por atualizações também. E uma grande pandemia mundial é uma atualização do DNA planetário, da humanidade planetária. Muito curioso, não é? A imunidade, mas a imunidade chega, mas o teu DNA recebeu esse material. Em medicina, isso tem um nome, endossimbiose. Então, quem estudou um pouquinho de célula e sabe que na célula existe a mitocôndria, não tem a mitocôndria? Uhum. Então, existem teorias muito bem estruturadas em antropologia de microbiologia celular, né? E que analisam que as mitocôndrias não eram da nossa célula. As mitocôndrias eram outros seres que acabaram sendo jogados para dentro da célula e como eles promoviam maior produção de energia, a célula falou, opa, tá muito bom, fica por aí. Por isso que o DNA da mitocôndria é diferente do DNA humano. Olha que curioso. Você tem um DNA, mas a tua mitocôndria tem um outro. É muito estranho, né? Quer dizer, você tem uma herança genética, que é você, mas a herança genética do que produz energia para você, ela é de uma outra genética. Isso aí, a gente tem que começar a pensar mais sistemicamente nesse aspecto. Então, voltando ao assunto, eu quero ser agora bem objetivo, e voltar ao tema do biogênio. O que significa a gente, vou ser redundante, o que significa a gente ressignificar todas as nossas relações? Todas. Nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com o marketing, a nossa relação com o consumo, a nossa relação com estruturas de comunicação que a gente tem que pagar e que mantém a gente interligado, mas aí nesse caso a gente tem que considerar, porque se eu estou falando com vocês por essa via aqui, é porque existe uma grande empresa fazendo isso. Então a gente pensa, peraí, essa aí a gente pode manter, né, porque realmente eles estão ajudando a gente a se interconectar. Mas assim, será que você precisa mesmo comprar aquela frigideira que é térmica e que, enfim, que é feita com material de não sei do quê? Ou será que você não pode
você tem que comprar aquele negócio, aquele alimento que faz isso, ou você não pode começar a fazer esse alimento na sua casa. Não é a hora da gente começar a celebrar a Páscoa, a gente chegar e dizer, hoje é o dia da nossa aldeia, do grupo urbano que nós temos, ou do grupo do município que eu vivo, todos nós, com essas sementes crioulas, com essas sementes nativas aqui, que não foram modificadas geneticamente, que não estão alteradas pela mão do homem, e sem agrotóxicos, nós vamos plantar os nossos alimentos. Alimentos que não vão precisar ir de caminhão, usando óleo diesel, até São Paulo, depois da colheita. É uma coisa curiosa, né? Você tem um plantio de feijão aqui em Ribeirão Grande. A pessoa ensaca o feijão vai para São Paulo, com diesel de caminhão, vai para o Ceagesp, volta ensacado para o supermercado de Ribeirão. Ou seja, ele andou 500 quilômetros por absolutamente nada. Bastava que ele tivesse ficado aqui. E hoje, com esse ser que apareceu aí dizendo lockdown, galera, lockdown, né? Lockdown. Eu cheguei, então lockdown, quem quiser ficar vivo, fique no lockdown. Cheguei. Ele chega e ele tem ele carrega aquele cartaz assim na mão, né? Eu tenho a vida e a morte na minha mão, né? E aí as pessoas falam, aí eu respeito, mas finalmente apareceu alguma coisa para respeitar. Então a humanidade está parando para respeitar. Olha, respeita o que está acontecendo. Alguma coisa diferente está acontecendo. Vamos respeitar o que está acontecendo. Então, que tal a gente começar, como comunidade, como grupo, a gente dizer, será que não dá para algumas pessoas? Você não precisa ir lá plantar feijão, né? Eu posso continuar atendendo, né, a saúde. Mas, assim, o grupo ao qual eu pertenço, tem pessoas maravilhosas que plantam feijão, tem pessoas maravilhosas que plantam arroz, tem pessoas maravilhosas que plantam grão de bico e que plantam gergelim, e tem pessoas que fazem brotos, e tem pessoas que fazem fermentados, e tem pessoas que fazem queijos, né? E aí eu volto para essa linda leitura. Eu não preciso nem ler, eu só vou dizer que eu li, eu já sei de cor esse dizer que está escrito aqui. Tem 2.500 anos isso aqui, né? E está escrito o seguinte, olha o que está escrito, na comunhão na contemplação da paz com a humanidade. Chama a paz com a humanidade, é uma contemplação que você faz na hora do almoço. Você fica em silêncio olhando para o alimento e faz a contemplação. E ela acontece, a paz com a humanidade acontece na quinta-feira. Perdão, na terça-feira. Na terça-feira. Você olha para aquele alimento e contempla ele. O Trigueirinho fazia isso lá em Figueira. Toda a refeição era em silêncio, a gente contemplando. Aí você pensa a seguinte frase, no momento que você contempla o alimento. Olha a frase qual é. Anotem se quiser. Eu vou até escrever aqui, vou deixar escrito, porque eu acho que ela resume toda essa minha participação hoje aqui. Anotem. Só haverá paz entre os homens. Deixa eu anotar. Só haverá paz entre os homens quando a terra for um jardim de humanidade. Acabou. Vou repetir. Só haverá paz entre os homens quando a terra for um jardim de humanidade. Então, vamos analisar. Só haverá paz. É uma condicional. Só haverá paz entre os homens. Só. Não tem outro jeito. Só haverá paz entre os homens, né? A paz. Quando a Terra, quando todo o planeta for um jardim de humanidade. Ou seja, não é só um jardim de pepino e de abóbora e de milho. É um jardim de humanidade. Em cada canto você encontra um fruto diferente. Em cada canto você encontra um ser criativo diferente. Em cada canto você encontra uma cultura criativa diferente. Em cada canto você encontra uma música diferente. Em cada canto você encontra seres humanos que têm a semente do amor dentro de si e que repartem essa semente do amor de uma forma maravilhosa, através de uma cerca que nem arame farpado tem. Porque no mundo assim,
Não precisamos de cerca elétrica, condomínio, chaves de qualquer tipo, basta uma porta para evitar o frio entrar, e você não precisa nem a cerca com o seu vizinho, porque a única divisão que você tem entre o teu vizinho é onde acaba teus pés de repolho e é onde começam os pés de brócolis. Então, você sabe que teu vizinho está plantando brócolis e você está plantando repolho. Então, essa é a divisão entre um e o outro. Claro que eu não vou partir daqui agora para dizer para todo mundo, vamos partir para a sociedade biogênica, vamos abandonar esse modelo escravocrata, do olho por olho, dente por dente, da escravidão, e vamos abrir a janela da nossa alma e respirar o ar do homem livre. Eu quero ser livre, eu quero viver numa sociedade que eu não tenha que estar pagando para viver, que eu simplesmente possa trabalhar e eu possa ter o que eu preciso e o que eu mais preciso. Então, a sociedade biogênica, eu vou voltar ao tema, e eu não vou entrar em todo ele, porque eu repito, né? Não é propaganda do meu livro, mas está aqui. Eu tenho que falar também, Anelisa, que eu tenho meus inspiradores, né? E o meu grande inspirador mesmo, ele se chama Henry Thoreau. Henry Thoreau. Não vou apagar mais quadro ali, não, mas acho que dá para escrever. É Thoreau, escreve. Aham. Thoreau. Dá para ver lá? Aham. Henry Thoreau. Thoreau, ele era um estudante de filosofia na região eu acho que na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E perto da faculdade tinha um lago, ele gostava de ir nesse lago passear, para distrair. Um dia ele decidiu que ele ia abandonar a faculdade de filosofia, que ele achava tudo aquilo ali muito maçante, muito repetitivo. Então ele é um desses 3% da humanidade. E ele foi lá e ficou 2 anos morando no Lago Walden. Ele construiu uma casinha de madeira e viveu às custas de si próprio e da natureza. Então ele escreveu A Vida nos Bosques. Henry Thoreau, A Vida nos Bosques. Só que, nesses 2 anos, ele teve o grande insight. Porque naquela época a sociedade já estava se organizando para ter Wall Street. Naquela época, era 1800 e tanto, já estava se organizando a sociedade do capitalismo financeiro que nós vivemos hoje. Já estava desenhada. E ele dizia claramente que isso não era o caminho para o homem. Então ele criou um anexo para o livro A Vida nos Bosques, chamado A Desobediência Civil. Então, o nome já diz, desobedecer. Primeiro, eu quero desobedecer essa história. Eu não estou querendo mais pagar essas coisas que a sociedade me induz a pagar. Eu quero viver de uma maneira que eu tenha o meu alimento, que eu tenha a minha vestimenta, que eu tenha a minha roupa, que eu corte o meu cabelo, que eu tenha um creme para fazer a barba, ou que até alguém consiga... Aliás, eu tenho que fazer a minha, não fiz hoje. Mas é Páscoa. Tá... Então, a gente tem que ter uma sociedade de consumo, sim. É claro, o consumo nunca vai deixar de existir. Mas a gente pode ter um outro tipo de consumo. A gente pode ter um outro tipo de chegada de alimentos para nós. Eu bato muito firme nisso, Anelisa, porque as pessoas não percebem onde está o eixo da coisa. Só haverá paz entre os homens quando a terra for um jardim de humanidade. Ou seja, eu preciso estabelecer a paz social com os agricultores. Chega de agricultor desdentado. Chega de agricultor sem esgoto na casa dele. Chega de agricultor analfabeto. Chega de agricultor... Eu estou falando do Brasil, né? Portugal é diferente. Na Alemanha é diferente. Eu conheço os agricultores na Europa. Ou seja, se a gente pudesse ter uma classe trabalhadora rural e que vende o seu brócolis por um preço barato para nós que estamos comprando, mas um preço muito acima do que ele normalmente dá para o escravizador dele, que é o atravessador. Então, o atravessador, ele escraviza, ele transforma a vida rural no inferno, porque o coitado, eu conheço, tá? Eu estou falando isso porque eu estou de dentro, eu sou produtor rural agora, né? E já passei por essa situação, né? Eu quero olhar para uma produção de 3.000 repolhos que eu produzi, ele olhou e disse assim, eu não vou levar não. E tudo orgânico, tá?
E ele só ia levar se levar por 15 centavos cada. 15 centavos de real, não é 15 centavos de euro, tá? É um valor, assim, é como... Não cobriu o que eu gastei para plantar o repolho. Tanto que hoje o meu foco de plantação no sítio Nirvananda vai ser uma plantação para pousada. Estou construindo a pousada, então no futuro eu vou receber vocês, vai ter uma cozinha. A Ana Elisa, eu já convidei ela, quero que a Nós Escola venha fazer um curso de verão com a gente aqui, traz a turma para cá, a pousada fica para vocês, sabe? Nós vamos. É só ficar pronto que a gente vai. É isso. Então, a ideia é a gente botar essas coisas na prática, não adianta mais ficar no discurso. A gente tem que fazer isso acontecer. Então, assim, também vou tentar amarrar, porque está tudo muito solto, né? Eu falei que o vírus tinha a ver com aquela alimentação, né? A pessoa está comendo morcego, pangolim, mas também está comendo galinha, está tomando leite, está comendo carne do porco, está comendo carne da vaca, está vivendo do olho por olho, dente por dente, da dor e do sofrimento. Estamos vivendo disso. Vem o vírus trabalhar nisso. Aí tem outra mensagem muito importante. Quem está com uma alimentação baseada em plantas deve ter meu vírus? É claro que eu vou ter meu vírus. Pô, o cara tem um cartaz na mão, eu tenho a vida e a morte na minha mão, cara, ó, tá aqui. Então a gente tem que ter, não é temer, mas a gente tem que ser temeroso. Não é ter medo, não é ter pânico. Mas assim, ele é um cara temeroso, vamos lidar com ele de um jeito, né? É igual aquele cara que anda na rua ali com uma cara feia, né? Você não vai nem tacar pedra nele, nem você vai chamar ele para sentar na... Enfim, você deixa ele ali. Eu entendo muito com cobra. Eu tenho muita cobra no sítio. Eu tenho jararaca, tenho urutu e tenho coral. Uau! Tenho cobra verde. Eu falo que eu tenho, porque eu não mato elas, né? Eu não mato, cara. Eu pego as cobras, assim, a gente afasta, a gente tenta fazer... a gente vai trabalhando para que elas não fiquem no entorno. Aliás, eu acabei de fazer uma propaganda negativa, tem um monte de gente que não vai vir mais para a pousada aqui no Brasil. Gente, fiquem calmos, porque toda a área da pousada, toda a área vai ter, não é grama, mas vai ter uma relva muito baixa. Isso vai ser uma estratégia que eu vou ter. Toda a área de convívio é uma área ou com grama, ou com brócolis plantado, ou com couve-flor plantada, ou com relva. Então, as cobras normalmente ficam mais visíveis assim. Então, a questão do vírus é essa. Eu quero fechar aqui esse tema. Quem faz uma alimentação baseada em plantas tem muito menos a temer uma complicação grave do vírus. Eu não vou entrar agora, porque chego aqui, eu abro uma outra aula para falar da espícula proteica do coronavírus, do método que ele usa para entrar na membrana celular, e de como esses receptores da membrana celular, estando de uma maneira ou de outra, eles permitem a entrada ou não desse vírus na célula. Então, eu quero dizer para vocês, quem tem uma alimentação baseada em plantas, já tem uma forma inicial de reduzir drasticamente a chamada carga viral. O que é a carga viral? Não é só o número de vírus que você é exposto, porque qualquer gotinha de cuspe que cai no seu rosto, depois você passa e sem querer você se contamina, numa gotinha vai ter 2 bilhões de vírus, né? Só isso. Uma gotinha mínima, numa partícula, né? Então eles são microscópicos mesmo. Então você tem 2 bilhões. Então carga viral vai ter sempre da ordem dos bilhões e trilhões. Mas eles são extremamente frágeis. Eles são totalmente frágeis e a gente é capaz de debelar esses seres frágeis. Eles não têm condição de entrar na nossa célula normalmente. Você tem que estar com a tua célula muito poluída. Eu vou dizer o que é. Anotem aí. Primeiro grande poluente celular e que facilita a entrada do vírus nas tuas células. Preste atenção. Você vai acabar essa palestra aqui, ó, essa conversa aqui, ó. Aqui no Brasil são 5h30. Sei lá, você vai querer comer um doce. Não coma. Em época de coronavírus, então, se você pode ter até vontade de comer um doce, aproveita outro período. Agora não é época de comer doce. Não é época de ingerir açúcar. E não é época de ingerir nada processado. Se você ingerir uma gordura, a Ana Elisa vai explicar isso muito bem para vocês, ela explica muito bem isso. Se é para ingerir uma gordura, ingere a gordura da hemp. É a gordura da cannabis.
é a melhor gordura que você pode ter na tua célula no momento. Porque ela deixa a tua membrana celular cheia de ômega 3 e cheia de ômega 6. E não coma açúcar, sob nenhuma hipótese. Ou seja, linhaça tem o mesmo efeito que a hemp, gergelim, alpiste. Então, essas sementes miudinhas, não tem aquela frase, nos menores frascos, os melhores perfumes? Então, nas sementinhas pequenas, você tem o melhor tipo de óleo. E óleo é o nutriente da membrana celular. E a membrana celular é o sistema que previne a entrada do coronavírus na tua célula. É a membrana. É a primeira grande barreira. Então, a galera está aí aí eu estou dizendo, você está lá como é que chama isso? O isolamento, a quarentena. Está de quarentena. Aí vem a ansiedade, vem medo, vem sentimentos difíceis, né? Vem sentimentos contraditórios. Você vai atrás de uma lata de leite condensado, vou fazer um brigadeiro, ou você compra chocolate, ainda mais hoje que é Páscoa. Olha que dia que eu estou falando. É Páscoa, né? Pô, você está com aquele ovo. Cara, não come esse ovo, faz favor. Não coma esse chocolate. Não coma. Porque o açúcar que tem nele, ele é um estimulante inflamatório. Então vamos lá para a segunda parte. Integridade da tua membrana celular. Ela está íntegra. Então você tem mais resistência para a entrada do coronavírus. Eu estou sendo muito simplista, tá? Porque é muito mais do que apenas uma resistência física. É uma resistência bioquímica e metabólica avançada. Existe uma série de receptores que são ativados ou não. Então, na ativação ou não ativação desses receptores, você também tem o açúcar. O que o açúcar faz? O que o açúcar é tão nocivo? Ele é um agente inflamatório, diretamente como açúcar e como insulina. Ou seja, que o açúcar ele demanda por insulina. E a insulina pode ser considerado o maior hormônio inflamatório que nós temos no nosso corpo. A insulina é altamente inflamatória. Então a insulina e a inflamação fazem, né, com que você tenha as citoquinas, que são substâncias produzidas do ponto de vista inflamatório, sejam produzidas de uma forma muito desregulada. Você tem uma desregulação da proteção de citoquinas, da produção. Então, numa aula que eu dou, outra coisa, quem quiser anotar aí, eu tenho um canal no YouTube chamado Conexão Hipócrates. Eu fiz 7 edições, ou 5 ou 7, de Conexão Hipócrates Coronavírus, explicando item por item que eu estou falando aqui. Vocês vão no Conexão Hipócrates e assistam lá os 7 vídeos sobre... Olha, eu contei essa história já tem 2 meses, tá? 1 mês e meio. E está mais atual do que nunca, né? Quer dizer, eu consultei o quê? Eu consultei esses livros que eu tenho aqui, ó, Bioquímica, sabe? A gente vai atrás da ciência para entender o que acontece. E você conclui isso que eu estou falando. Resumidamente, quem está comendo uma alimentação que não tem carne, que não tem laticínio e que não tem açúcar refinado, né? Eu espero que a maioria do que está assistindo já esteja dentro da visão biogênica, né? E não caia em tentação, né? Porque Portugal tem muita tentação, né? Tem o pastel de nata, não sei o que aí. Agora as tentações estão todas, ó. Estão a toda, né? Não, então, elas estão todas fechadas, né? Tá difícil. É verdade, né? É verdade. Então, é hora de você comer aquela fruta, né? Eu sempre tenho a minha história, eu não vou contar não, porque o tempo já vai longe. Eu sempre tenho a minha história do pudim de leite condensado e da manga. Eu adoro essa história. O dia que eu troquei o pudim de leite condensado, que era meu grande xodó, era aquela coisa que era a minha massagem no ego, era comer um pudimzinho de leite condensado. O dia que eu descobri que a manga era um pudim de leite condensado feito pelo sol, né? E era macio. Agora eu né? Comer manga. Então, quando você tiver essa loucura por comer açúcar e bate essa loucura, então, por favor, procure uma fruta, procure bastante fruta, faça uma coisa... Olha, aí eu vou fazer a fórmula geral. A melhor planta que existe no planeta chama-se cannabis, tá? É a melhor planta do planeta. Não existe coisa melhor. É espetacularmente 10 vezes melhor do que qualquer outra planta.
Em tudo, em tudo. E eu não sou, não fumo, não. Nem, eu não uso a parte psicoativa. Eu estou falando da planta, e da parte medicinal dela e da parte nutricional. Então, você faz um shake de leite de hemp, leite de hemp, quer que eu ensine? 5 colheres de sopa de hemp, que aí vende, tá? Em Portugal vende. E no Brasil tem que comprar, é caro pra caramba, é uma sacanagem. Vende, mas é caríssimo. É ridículo isso. Você bota 5 colheres de sopa em mais ou menos 500 ml, menos que isso, uns 400 ml de água mineral, água limpa, e bate. Bate, vai virar um leite branco, mas branco, branco do jeito que você nunca viu. É um leite muito branco. Você coa aquela casca de nylon, né, que a casca da hemp parece nylon, né? Aquele nylon fica todo preso no saquinho coador e sai aquele leite branco, que vai ter gosto de ovo e peixe. Ele lembra o gosto de óleo de fígado de bacalhau com ovo. Então não é um gosto muito agradável. Então tem um jeito de você melhorar isso. Você pega esse leite de hemp e bate com baunilha e com a fruta que você tiver aí do teu lado. Se você tiver pêssego, usa pêssego. Se você tiver maçã, usa maçã. Se você tiver uma banana aí que veio de Angola ou do Brasil, usa a banana. Se você tiver uma manga que veio de Angola, que veio do Brasil, use a banana, a manga. Use uma fruta de polpa e bate e beba esse shake. Você dá para uma criança beber, a criança bebe e não quer parar de beber. Se você jogar uma gotinha de baunilha, então vira uma coisa assim, não tem explicação o sabor daquilo. É um sabor assim mágico, é completamente mágico. E esse é o alimento que deveríamos estar, por exemplo, se a humanidade tivesse dado haverá paz quando a Terra for um jardim de humanidade, nós teríamos plantações de cannabis em tudo que é quintal. E todo mundo teria semente de cannabis. E ninguém passaria fome e nem desnutrição. Porque com a semente da cannabis a gente tem tudo. A gente tem os 20 aminoácidos essenciais, tem ômega 3 e ômega 6. Eu estou lendo um livro que chama Handbound. Então, eu queria escrever um livro. Eu acho que eu nunca vou conseguir escrever esse livro. Porque eu tinha que ter muito mais experiência. Como assim? Escreve esse livro, mas eu só escrevo sobre coisas que eu tenho experiência. Então, eu queria ter experiência. Porque eu chamaria, sabe o nome do livro? Se quiser, até me plagiar aí. Depois eu não adianta reclamar. Em vez de se chamar a erva do diabo, eu ia chamar a erva de Deus. Porque é a erva de Deus. Cannabis é a erva de Deus. Ela veio para salvar o planeta, para salvar